Olá para você que acompanha a TV Câmara de Porto Alegre. Está no ar mais um Poa em Debate. Hoje a gente vai fazer uma projeção sobre 2024 aqui na Câmara Municipal. Quais as principais pautas que devem dominar o plenário neste ano de eleição? A Prefeitura e o Legislativo devem votar ainda temas polêmicos para a cidade neste ano? É o que a gente vai analisar com os nossos convidados, a vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo, também o vereador Roberto Robaina, do PSOL, líder da oposição, ainda o vereador Ayrton Ferronato, do PSB, e também o vereador Moisés Barbosa Maluco do Bem, do PSDB, vice-líder do governo. Queridos, muito obrigado por estarem aqui com a gente, TV Câmara, prestando contas para quem nos acompanha na TV Câmara, por meio do YouTube, redes sociais também, TV aberta. Ano de 2024, começando pós-carnaval, a gente pode dizer que agora de fato o ano começou, mas já começou em janeiro bem forte, né, vereador? Bem-vindo. Começou antes de fevereiro. Eu acho que começou com a... Eu acho que o ano político, de uma certa forma, começou antes do carnaval. O que não é comum, né? Porque não é comum, já não sei se não é comum. Acho que começou a ser comum. Antes no Brasil, o ano começava só depois do carnaval, o ano político. Agora já não está tão assim. E eu acho que a operação da Polícia Federal, com a busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro e com a prisão de vários integrantes da sua equipe, foi já uma demonstração de que o ano vai ser um ano quente, né? E acho que foi muito grave tudo o que tem ocorrido no Brasil. Então foi muito importante essa operação da polícia. Foi uma operação que tem desnudado. Veja só, nós tivemos no Brasil a possibilidade de ter um golpe de Estado. Não teve, porque a equipe do Bolsonaro era uma equipe, o próprio Bolsonaro tinha um nível de incompetência tão grande, essa é a verdade. Quer dizer, eu respeito os eleitores, as pessoas fazem suas escolhas, mas eu tenho uma análise do que significou o governo, e uma das marcas que, na minha opinião, teve o governo Bolsonaro foi a falta de compreensão da realidade, né? Uma certa incompetência para entender o real. Não é à toa que foi um governo que negou a pandemia, na prática, né? Negou a importância das vacinas, negou a importância da ciência para pesquisar sobre as vacinas, negou todo tipo de recomendação da Organização Mundial de Saúde para combater a pandemia. Então nós tivemos mais de 700 mil mortos no Brasil, e parte desse custo é responsabilidade do governo, e ainda tivemos uma tentativa de golpe que foi fracassada, né, mas foi uma tentativa grave. E eu acho que o ano começou com essa ação da Polícia Federal. Vice-líder do governo, começamos o ano quente também, vereador? Bem-vindo. Olha, obrigado, prazer estar aqui, e queria dizer que eu penso um pouquinho diferente. Tem uma parte do que o Robaina fala que eu concordo. Eu costumo dizer, né, quando o pessoal... É engraçada a polarização. Quando o cara critica o Lula, parece que ele é bolsonarista. Quando o cara critica o Bolsonaro, parece que o cara é lulista. Para mim, o Bolsonaro foi incompetente. Tanto foi incompetente que o Brasil voltou para a mão do Lula. E lamento que isso tenha ocorrido com o Brasil. Não vejo que tenha mudado. Eu acredito que a parte política continua uma caça às bruxas, continua de um lado aquele discurso de os maus estão do outro lado a mesma coisa. É uma questão de retroalimentação, né? Eu acredito que o Lula faz isso com o Bolsonaro faz isso com o Lula, e por isso que a gente está refém dessa polarização. Agora, a política aqui na capital dos gaúchos, na Câmara de Vereadores, realmente começou depois que terminou o recesso, né? A gente tem pautas importantes para discutir, a gente tem um ano, por causa da eleição, um ano que sempre é quente. Infelizmente, a gente parece que vive um ciclo que nunca termina. Quando eu falo desse ciclo, é que as atitudes dos adversários políticos e partidários sempre é meio cíclico. No governo passado, a gente viu no penúltimo ano, vamos dizer assim, uma intensificação das pautas negativas, né? E acredito que isso sim é um ciclo que a gente não conseguiu quebrar no Brasil, né? Os adversários parece que se preocupam mais
em atacar, em atingir, em sangrar os adversários. Sempre no penúltimo ano começa esse movimento. E, infelizmente, já que a pauta do programa é essa, eu acredito que em 2024 a gente vai seguir tendo o desgosto de ver os discursos sendo feitos menos para agregar e mais para atacar. Mas, ô Felipe, deixa eu... Tu me confundiste, viu? Por quê? Sim. Nós combinamos antes que era para começar pela Mari Pimentão. Pelas mulheres. Eu também. Eu ia reclamar, inclusive, que o segundo a falar não tinha que ser eu, tinha que ser o Ferronato, que é o mais velho. Então vamos para esse lado de cá, então. Isso. Vamos virar agora, então. Vamos conversar com os nossos decanos. Todos nós. Primeiro as damas. Olhou para mim, olhou fixamente. As emoções. Começou a conversar. Começou a conversar. Ele começou a puxar, né, vereador? Tu não deu só oi. Ele puxou. Já foi direto. Indo para o lado de cá, então, bem-vindos, vereadora Mari, vereador Ferronato. Vereadora Mari, como é que a senhora, qual a sua percepção aí desse início de ano? Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelos colegas que estão aqui para debater esse ano tão importante. Eu acredito que o ano começou realmente quando nós tivemos aí a primeira busca e apreensão, então, da Polícia Civil com relação à CPI da Educação, onde nós tivemos a secretária de Educação presa, nós tivemos um empresário envolvido na compra de mais de 30 milhões de reais também preso, mais 2 servidoras. Então, nós vemos que o trabalho da Câmara de Vereadores, que foi protagonista em 2023... Foi antes da Polícia Federal. Foi antes da Polícia Federal, Civil, tem razão. da Polícia Civil. Então, o que nós fizemos aqui nesse plenário, na Câmara de Vereadores, através da CPI, ela traz o resultado através dessa ação da Polícia Civil, que trouxe no seu embasamento muitos dos depoimentos que nós tivemos aqui na CPI e muitos dos documentos que a CPI trouxe também para a população. Então, mostra que essa continuidade de trabalho vai ser também construída ao longo de 2024. Nós devemos ver outras etapas dessas investigações também acontecendo. Afinal, a CPI investigou 12 itens. E só do que foi até agora levantado pela polícia, nós temos os 4 itens do senhor Jailson. Então, nós devemos ver a continuidade da investigação também nos próximos meses, que vai trazer aqui para a Câmara de Vereadores esse debate do que aconteceu com a verba da educação no ano de 2022 e que acabou com uma secretária de educação presa, algo histórico na nossa capital. Então, eu acho que isso começou a questão em 2022. Nós temos um ano que temos que pontuar questões que estão acontecendo de maneira errada. Hoje mesmo, Porto Alegre está tendo 2.000 crianças que não estão sendo pagas as vagas nas escolas por um problema de gestão da prefeitura. Então, a prefeitura não paga desde dezembro, então nós temos escolas cancelando o contrato com as crianças. Então, hoje eu estou aqui porque meus filhos estão na escola. E muitas mães estão sem os seus filhos estarem na escola porque a prefeitura não está pagando a vaga judicializada. Nós recebemos denúncia de também instituições de saúde que estão também com uma situação de não conseguir rodar a folha de pagamento, porque 3 meses de situação sem caixa de pagamento, eles não conseguem também dar continuidade nos seus trabalhos. Nós temos o aluguel social que também não está sendo pago. Então, nós temos problemas de gestão que devem ser debatidos na Câmara de Vereadores, e eu protocolei nesse fim de semana também que a gente convoque o secretário da Fazenda, o secretário Rodrigo Fantinel, que venha aqui explicar o que aconteceu para Porto Alegre parar a sua gestão no início desse ano, ficar mais de 2 meses sem pagar os prestadores de serviço, e que a gente entenda para que isso não aconteça e que, no mínimo, a gente precisa de uma explicação pública da Prefeitura através do seu secretário, ou se o prefeito tiver interesse de vir falar, mas eu acho que é algo que Porto Alegre merece, os prestadores de serviço que tem essa relação com Porto Alegre merece. Por que eu falo isso, Felipe? Eu comecei na política e o que eu ouvia desses prestadores de serviço é a gente não confia na prefeitura. E o que fez o governo do PSDB, através do seu prefeito, Marquesan, foi voltar a ter credibilidade a prefeitura de Porto Alegre em honrar os contratos. E agora, como é que está essa credibilidade? Os prestadores de serviço perguntam, Mari, faz 3 meses que a gente não recebe, dizem que não é problema de caixa, mas qual é o problema que nós não recebemos? Então, acho que esse compromisso da gestão pública com o prestador de serviço é algo importante que a gente precisa reforçar no parlamento. Que velocidade, vereador Ferronato. A gente ouvindo os vereadores aí, o ano já começou com uma velocidade acima de 10 já. Bastante alta. Bom, primeiro, quero trazer um abraço a ti, agradecer a oportunidade de estarmos aqui na TV Câmara discutindo temas nacionais, como está fazendo aqui, e da cidade, dizer da satisfação de estar aqui com a vereadora Mari, o querido vereador Robaini, o vereador Moisés. Um abraço ao nosso telespectador. E dizer que basicamente aqui se começou com as manifestações até agora, o último dessa primeira fase, exatamente mostrando como será o debate aqui na Câmara neste ano eleitoral. Né?
nós teremos pautas nacionais polarizadas, né? Onde se discute, tem razão Moisés, quando se diz eu critico o Lula, tu é taxado de bolsonarista, critica o Bolsonaro, tu é lulista, né? Então nós teremos sim pautas nacionais que vai levar o debate a um patamar bastante elevado. Falando sobre um pouco do que o Robaina diz, a questão do golpe, é que o Bolsonaro era tão incompetente que aquela equipe do Bolsonaro não era uma equipe, né? Ele tinha aí ministros que, de confiança do presidente, era quase zero. Então, ele não conseguiu construir uma base consolidada de apoio para levar as coisas, mesmo que para o lado ruim, não estou chegando a isso. Com relação a Porto Alegre, eu acho que é interessante falar, aliás, eu participei, vereadores trazendo um abraço a ti, Mari, não pela condução, mas pelas manifestações de defesa que tu fazias intransigentemente sobre o processo da questão das duas CPIs e essencialmente dizendo que tínhamos sim problemas ali na prefeitura e isto veio à tona, né? E veio à tona por quê? Veio à tona em razão da ação da polícia e de órgãos de investigação que são especializados nesse tema de busca de desvios. E também acredito que, de uma forma ou de outra, a Câmara, através das CPIs, né, contribuíram com o processo. Porque, de um lado, da defesa da instituição e do governo, de outro lado, a insistente manifestação de que haveria, sim, desvios. E está se comprovando que houve sim. Portanto, eu acredito que nesse ano 2024 nós teremos mais debates, aí sim chegando à tua pergunta, aí, teremos mais debates intensos do que projetos mais difíceis de votar. Essa é a minha posição, porque durante o ano eleitoral sempre há um refreamento das questões de discussão de projeto e muito mais discussão relativas à vida da cidade no tempo eleitoral. E todos nós, enquanto vereadores, que é o que estamos aí, este é um ano muito difícil. Por quê? Porque nós temos que continuar nossas atividades, fazê-las bem feitas, e nós não podemos descuidar de que nós temos uma campanha e ou fizemos uma campanha inteligente na busca da reeleição, ou estaremos fora daqui. Então, este tripé, a União, o município, vamos dizer assim, a coisa da eleitoral de Porto Alegre, isso tudo vai estar intensificado aqui em Porto Alegre, e isso é positivo. Pois é, eu ia lhe perguntar, até aproveitando esse gancho, porque assim, é impossível, não tem como descolar da pauta nacional. Obviamente isso vai permear o debate e é importante também para a cidade. Vereador Robaina, mas projetos importantes para a cidade que ainda não foram votados. Nós temos aí, por exemplo, o plano diretor. Como é que na sua visão fica essa discussão para esse ano, que está muito atrasado já, né? Acho que isso aí já está fora da pauta, né? Já está fora da pauta. Já saiu. O governo já tirou da pauta. Mas eu acho igual, Felipe, que nós vamos ter debates de projetos também, que eles vão se cruzar com o debate eleitoral, porque também está relacionado com projetos de governo. Como nós vamos ter uma disputa de reeleição e de novos vereadores e vereadoras, mas tem também a disputa pelo governo. Então vai ter uma discussão sobre que projeto de cidade nós queremos. Eu, por exemplo, apresentei esse ano um projeto que eu já discuti, eu já tenho debatido sobre isso, mas eu quero fazer uma discussão legislativa, um projeto que é o projeto Tarifa Zero, que é o Tarifa Zero de transporte de ônibus. Esse tema dos ônibus já vem de algum tempo, desde 2013, quando teve o levante nacional, pelo tema dos 20 centavos. Né? Parece que foi ontem, né? Pelo menos para mim, 2013 parece que foi ontem.
mas já passaram mais de 10 anos. E o tema do congelamento da tarifa, naquela oportunidade, foi a grande pauta de um levante nacional. E passaram esse tempo todo passou e a gente vê que a situação só piorou. Então, hoje, por exemplo, a prefeitura, a Mari acompanha bem, que presidiu a Comissão de Finanças, agora é o Ferronato que vai estar presidindo, mas a prefeitura aporta em subsídio mais de 100 milhões de reais para o sistema de transporte. O custo mensal, mais ou menos, do sistema de transporte é entre 50 a 60 milhões. E, atualmente, vejam só, é um custo que os empresários hoje não conseguem bancar. É cerca de 20% que a prefeitura banca. E o transporte ainda é caro e ruim. Quer dizer, nós precisamos de uma revolução no transporte em Porto Alegre. Para que isso ocorra, e esse projeto tem essa intenção, estabelecer a tarifa zero. Ninguém pagar ônibus. Isso parece impossível, né? Assim, intuitivamente, a primeira reação, não, isso não acontece, não pode acontecer. Mas isso é possível se nós mudarmos a forma de financiamento. E esse é o debate, porque hoje o transporte, quem banca o transporte é o próprio usuário. Ou seja, quem é que é o usuário de ônibus? Como regra. Como regra, o usuário de ônibus é a pessoa que tem o menor poder aquisitivo. E a ideia é quem financiaria os empresários. Os próprios empresários. Os empresários que são os que, bem, em última instância, fazem os negócios, fazem com que haja um processo de circulação na cidade, os trabalhadores precisam trabalhar, portanto precisam circular, e eu acho que isso aí, embora, óbvio, as pessoas não querem taxa, não querem nada, né? Ou seja, sempre tem uma reação, mas o que nós estamos falando aqui hoje já tem 20% subsidiado, primeiro ponto, para um transporte que ninguém controla, porque ninguém tem controle disso, ou seja, o nível de qualidade do serviço é péssimo. Deixa eu aproveitar e passar para o vereador Moisés, que está pensando, refletindo ali sobre essa pauta. Deixa eu dizer uma coisa, hoje os empresários já pagam uma parte. Sim, porque tem um debate... Tem o Vale Transporte. Tem um debate a nível federal sobre isso, na tentativa de buscar recursos do governo federal para ajudar. Enfim, o prefeito estava em busca disso. Mas se nós for esperar só isso, não dá, né? Na verdade, o que o Robaina está dizendo aqui, eu estava até sorrindo, né? Porque o nosso governo tentou. Né? Nosso governo tentou uma contribuição dos empregadores para subsidiar a tarifa em Porto Alegre. Não teve êxito. Isso é uma pauta que a esquerda vem, vamos dizer assim, dizendo que está sozinha, mas não está. Pelo Brasil afora vários... Não, tem mais de 100 municípios. Vários governos de vários campos ideológicos tentam, né, Teresina é a única capital buscar financiamento. A gente discutiu aqui, daí o que tu está dizendo, Felipe, a criação do fundo para poder aportar estes recursos, se vierem, né, recursos federais. Mas é importante dizer que realmente o modal já faz tempo que em Porto Alegre colapsou, né? Algo tem que ser feito. Acredito que vai ser um dos temas mais debatidos pelos candidatos a prefeito, porque, na verdade, isso é uma pauta que deve nascer no Executivo, porque quem tem, vamos dizer assim, de forma constitucional, a competência de criar um mecanismo para isso, que tem a ver com o pagamento, né, subsidiar ou não, com recursos públicos, e que forma seria. E também, se for pelos empresários, tem que vir do Poder Executivo. Não está criação de taxa, não. Bom, criação de tributo, sim, taxa não. Então, assim, a gente vai ter essa discussão, né? É importante dizer que enquanto ele falava, inclusive quero dizer aqui, o vereador Robaina surpreendeu várias pessoas, porque foi o vereador que, mesmo sendo uma pauta apresentada pelo governo do PSDB, foi um dos vereadores da esquerda que votou a favor nas tentativas, né? Mesmo que a gente soubesse que não tinham os votos, né? O governo fez a leitura, isso na época da votação, eu estava aqui na casa, por questão de posicionamento, a gente tem que reconhecer que o vereador Robaina, neste ponto, na discussão de subsidiar a passagem na proposta que foi apresentada aqui, que os empregadores pagariam, e isso ia se converter na gratuidade da passagem, é preciso ser feito esse reconhecimento do que ocorreu. Agora, a gente também tem algumas pautas que eu quero trazer aqui para ouvir os colegas. Infelizmente, fica aqui a minha brincadeira, a minha provocação, que não temos nenhum vereador aqui no programa agora do PT, mas quando a gente fala do início do ano, a gente também tem que jogar luz ao assunto de que na primeira semana do ano legislativo tivemos falas
bem polêmicas do presidente no que tange comparar Israel ao genocídio e ao Holocausto. Isso vou deixar claro, vai no mínimo durante uma semana ocupar, e aí fica o que o nosso professor Ferronato disse aqui, que as pautas nacionais, elas realmente vão contaminar um pouco o nosso tempo. Porque é impossível uma pessoa... Essa para defender o Lula eu me inscrevo, não precisa ser do PT. Tá bem. Então, assim, porque comparar, e aí eu encerro só para deixar... outra rodada. Não, mas só para deixar claro, o que a gente questiona é a comparação com o Holocausto. Não dá para comparar o Holocausto com a questão de um grupo terrorista como o Hamas. Eu não me lembro dos judeus, na época da Alemanha, do Hitler, invadir a Alemanha para estuprar mulheres e assassinar e sequestrar alemães. Nós não estamos falando do conflito da autoridade palestina, nós estamos falando da fala do presidente do Brasil, que comparou o que está acontecendo na busca da libertação dos reféns que ainda estão nos túneis em Gaza com o... Deixa eu terminar. 28 mil não mortos. Te interrompi. Tá, mas aí mortos. que fica o seguinte. 28 mil mortos. Mas por que o... Crianças e mulheres. Não. É por causa do Hamas. Tá, não, mas vamos lá. Era Era isso que eu queria que tu dissesse. Porque é o seguinte, o Lula, ele diz que por ter 30 mil mortos é genocídio. É óbvio. Mas eu faço uma pergunta. Por que ele, na mesma entrevista, passou panos quentes no Putin, que emplacou 200 mil mortes na Ucrânia? Quer debater Rússia ou está debatendo Gaza? É que ele alivia para os parceiros. Mas eu estou contra ele é o presidente Putin. do nosso país, mas ele eu estou não contra o pode fazer genocídio. Tu está a favor ou contra o genocídio em Gaza? Tu está a favor ou contra? Eu estou contra o presidente tem que parar de bombardear Gaza ou não? Não. Está a favor ou não do cessar-fogo? Estou tá a favor ou contra o criticando a cessar-fogo? fala... Olha só, eu te respeitei. Para concluir, para a gente ouvir o outro lado Tá aqui. falando... Te respeitei. Tá bom, tá. Tu pode me respeitar, minha Eu te fala. Isso é um respeito sempre. princípio democrático. Eu te respeito sempre, só tá Então falando... deixa eu concluir. Para concluir, depois a gente Ó, passa então, para o vereador a falar. fala- tá pedindo para concluir. Mas por que eu não concluí? Porque tu não para de Tô falar. brincando, rapaz. Olha só, Não fica tão o presidente tão perturbado. do Brasil comparou com o Holocausto e não falou a mesma coisa dos seus parceiros. E eu dei um exemplo. O Putin já matou 200 mil pessoas. Por que o Lula não chama ele de genocida? Concluído? Ele Vereadora faz a Mari, pergunta por e não quer a favor. resposta. Bom, eu acho que vai ser um ano eleitoral das redes sociais também, e tudo que a gente gera de material em falas, em eventos, em debates, é o que acaba gerando vídeo, que a gente impulsiona e que gera likes e que muitos vereadores acham que gera votos. Então, essa polarização a gente sabe que converte em redes sociais. Se eu pegar agora e fizer um vídeo debatendo o meu posicionamento sobre tarifa zero ou não, vai gerar muito menos likes se eu falar sobre o tema de Lula, Bolsonaro ou Brasília. Então, a gente tem que saber Vamos que é para uma tarifa nova... zero, Mário. É a nova geração, Boa. é a nova geração da política também, né, Ferronato? Tu que vai, É tu que já verdade. acompanha, que é o que acontece. Então a gente já vê isso sendo convertido muitas vezes nas urnas, tanto que os campeões de votos da eleição passada para deputado foram quem mais tensionou a questão do debate vinculado à polarização. Então a gente tem que ir, quem estava mais no meio, mais no centro, foi quem teve menor performance de votos. Então acho que isso é uma coisa que a gente vai ver e por isso que tensiona tanto lá no parlamento. Que cada fala acaba convertendo num vídeo que tu acaba gerando para a rede social e impulsionando. Então, acho que esse é importante para a gente debater. Sobre projetos polêmicos, eu acho que o Tarifa Zero e a mobilidade é um problema. Eu já venho de uma nova geração que considera que só debater a tarifa de transporte é limitado para Porto Alegre. Se a gente for pensar Porto Alegre, só pensar em ônibus, eu já venho de uma geração que a gente pensa que a gente tem que trabalhar com mobilidade ativa, com bicicleta, com modais com menor porte, para aquela última milha, ou seja, aquele último quilômetro. Como é que nós vamos lidar com esse último quilômetro? Vai ser com esse ônibus grande da Carris, que é da antiga Carris, né? Agora já... ou vai ser de outra maneira? Como é que nós vamos trabalhar nesse sentido? Eu tenho o meu carro, eu estaciono de graça na rua. Muitos locais não têm a área azul. Isso é um subsídio. E a gente não fala sobre isso. Então, eu tenho um carro grande, eu estaciono lá de graça, eu acho que o município não está me subsidiando. Mas ao ter essa vaga, eu estou ganhando um benefício da prefeitura. E não tem que botar num estacionamento privado. E eu quero ter a minha vaga, mas eu não quero subsidiar o transporte. Então, eu considero que o debate sobre mobilidade, ele transcende a tarifa do modal do ônibus. Eu passei as férias em Garopaba, na Santa Catarina, lá o transporte ele é público, ele é gratuito. Isso.
Só que a credibilidade está muito baixa, porque o ônibus está com baixa qualidade, o ônibus está com pouca referência de horários de atender o público. Então, os próprios trabalhadores de Garopaba acabam utilizando uma motinho, Robaina. Então, é um desafio para a gente pensar, e por isso que eu falo, a gente tem que debater a tarifa, mas tem que debater como é que nós vamos pensar os modais, como é que nós vamos gerar credibilidade para os modais públicos, sejam eles um transporte modal de um ônibus menor, seja ele via uma ciclovia. Eu acho que tudo isso compete a nós, no parlamento, debatermos também como o valor da tarifa. Então, eu acho que esse é um tema polêmico, é um tema que vai tomar conta da cidade. A questão que a gente vê agora, altos níveis de dengue, está vinculado também a baixo nível de saneamento da nossa capital, e isso deve ser debatido, porque o tema foi central do EMAI no início desse ano, onde nós ficamos sem água na nossa capital por falta de luz, e a gente não pode ficar sem água na capital. Agora, a Lomba do Pinheiro está sem água por causa de uma falta de luz. Então, isso não pode ser uma realidade mais, a gente ter uma capital que para a água por uma falta de luz. Falta de luz é incompreensível, mas falta de água também é. Então, a gente tem muitos debates na cidade que eu acho que devem vir para o parlamento e que não devem ser tomados só pela essa pauta Lula-Bolsonaro, porque a gente acaba vivendo hoje numa capital onde, pasmem, 59 mil pessoas vivem com abaixo de R$ 89 por mês. Então, onde quase 10 mil crianças vivem sem vaga na escola. Então, essa é a capital que a gente vive. Então, a gente sabe que o debate nacional é importante, ele vai gerar likes, ele gera votos, mas a gente se omitir desse debate tão sério que é da nossa capital, com relação aos problemas realmente na vida do cotidiano de cada um, eu acho que a gente acaba diminuindo o valor do parlamento. Vereador Ferronato. Bom, eu acho que eu vou começar a me deter na questão apresentada pelo vereador Robaina, na questão da tarifa zero. Tivemos outros temas interessantes para debater, podemos deixar para a segunda rodada ou para a terceira. Mas a tarifa zero é algo que nós do PSB viemos há muitos anos discutindo, né? Uma necessidade primeiro, da redução da tarifa, isso é óbvio. E concordo com o vereador Moisés, eu acredito que nestes últimos muitos anos, décadas, a proposta que chegou na Câmara, que efetivamente trazia resultados concretos, matemáticos, pragmáticos de redução de tarifa e chegar a zero, foi a proposta que se encaminhou no governo do PSDB, né, elaborada do Rodrigo Tortoniello. Rodrigo Tortoniello, Tortoriello, acho que é. Tortoriello. Nós acreditamos, e eu já tenho até falado lá há muitos anos atrás, há anos atrás, quando se tratou da licitação de ônibus aqui em Porto Alegre, aí me fui entrevistado e me perguntaram, Mário, se eu era a favor daquela licitação quando essa demanda da licitação vinha de décadas. Eu digo, eu sou contra. Foi uma catástrofe. Mas por que eu fui contra? Porque, na verdade, se licitou o mesmo modelo que nós temos há, não vou dizer um século, mas falta pouco, e que não está funcionando. Não se olhou na questão da integração, ao menos da região metropolitana. Não? Esta do último quilômetro, ela é interessante, estamos juntos aí. Sim. Mas eu tenho dito assim, Moisés, moro na Avenida Nilo Ruschel, no Morro Santana. E lá, quase esquina com a Protásio, vem ônibus de Viamão, vem ônibus também Viamão Jari, chega linhas de ônibus do Mar Quintana, todos entrando na Protásio, chega ônibus da Manuel Elias. Logo antes do Danilo, chega um ônibus que entra ali, logo abaixo. Na Nilo, que é uma quadra ou duas depois, passa um ônibus que entra para Protásio. Uma quadra depois é a Aritarragu. Entram ônibus que vão para Protásio. Eu estou falando do lado de baixo da Protásio, à esquerda, quem vai centro-bairro.
Só que nós temos que ver também os da direita que entram ali. Se nós pararmos para ver num espaço aí, Mari, de 5 quilômetros, 10, nós temos que entram na Protásio, se eu estou falando na Protásio, a cidade toda está assim, em torno de 10 linhas de ônibus, que chegam com uma quantidade razoável de passageiros primeiras horas, depois passam o dia inteiro com uma quantidade de passageiros quase zero. E o que é interessante, eles entram de lá um atrás do outro e chegam aqui no centro um atrás do outro numa cidade Quer dizer, que a o senhor compartilha da topografia mesma ideia da vereadora Mari, que não se restringe só à tarifa zero também. Mas não, esta é uma boa organização do sistema reduz. Agora, se nós fizermos isso, nós temos condições sim de, numa proposta semelhante àquela que chegou ali para nós, de buscar essa tarifa zero. Meu querido vereador Robaina, sou amplamente favorável a ela. Ela é possível com subsídio do porto-alegrense, do transportador, da prefeitura e também da União e do Estado. Acho que é um conjunto de coisas. Porque quem é que paga esta passagem? Tu falando no trabalhador? Hoje é quem... O desempregado. Exatamente. Porque o sujeito que ganha Bolsa Família, o desempregado, o trabalhador informal, o sujeito que não tem nem o Vale Transporte. Entendeu? Porque, na verdade, qual é a base? O Moisés lembrava da proposta do Marquesan, que tem elementos da proposta do Marquesan, mas não é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque no caso da minha proposta, primeiro, o Marquesan tinha uma proposta que era só para o trabalhador formal. Era tarifa zero para o trabalhador formal. Sim. Que é óbvio que é muito importante, né, no caso, porque qual é o sentido da proposta? Ao invés de ser o sujeito que é o usuário, é todo mundo. Então o financiamento tem que ser das empresas de acordo com o número de funcionários que a empresa tem. Ela vai, hoje as empresas pagam o Vale Transporte, não é para todo mundo, mas pagam o Vale Transporte, então não é algo que vai ser uma sobrecarga enorme para os empresários, não é disso que se trata. Para empresas com menos de 10 funcionários, inclusive, a ideia prevê uma redução de 50%, é baseado num valor que hoje chega a ser uns 143, né? A gente está fazendo, na verdade, um cálculo a partir das unidades fiscais de referência, então, isso para poder ter uma lei não dá para ser em reais, né? Então, é unidade fiscal de referência, seria algo R$ 143 o pagamento para cada um dos funcionários, no caso da empresa. Isso garantiria zerar para todo mundo, não é só para o trabalhador formal. Todo mundo ficaria sem pagar a passagem. Isso, se eu acho que a gente se dedicar a pensar a questão, vai ser uma revolução no transporte. E evidentemente que não pode ser só a tarifa do ônibus, tem que ser a qualidade do ônibus, tem que ser os outros modais, tem que pensar a educação no trânsito. Isso, e o Moisés tem razão, eu não acho que isso seja uma pauta da esquerda hoje. Isso é uma pauta universal. É uma pauta que tenta estabelecer uma melhora substancial num aspecto que é essencial hoje, porque o transporte está colapsado, quer dizer, o financiamento está colapsado, do jeito que está hoje não tem como continuar, os empresários dizem que não tem como continuar, a prefeitura já está subsidiando e os trabalhadores estão pagando caro. Quer dizer, então nós temos que alterar isso. E vejo que aqui tem condições de nós pensarmos na Câmara um projeto. Eu apresentei o projeto, mas eu não tenho a pretensão e a arrogância de achar que um projeto que eu apresento é um projeto que é aprovado e ponto. É um projeto para desenvolver um debate. E se há uma preocupação comum de que esse é um tema central para ser resolvido, eu acho que a Câmara pode produzir esse resultado mesmo no ano de eleição. Quer dizer, o desafio que está posto, quer dizer, mudar a forma de financiar. A senhora quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, ficou... Não, para a gente avançar, porque a senhora comentou sobre a questão... Mas eu queria só fazer um... Eu vou passar para ti também. Só uma parte, vamos dizer. Por favor. Assim, tem uma proposta na época do governo anterior, né, que, só fazendo uma correção, que era subsidiar exatamente igual. Subsidiar os empregadores por carteira de trabalho, ou seja, pelo número e subsidiar 100%. Não só para o trabalhador. Não era. Tudo bem, não importa. É secundário, porque eu não quero buscar a diferença, eu quero buscar a união nesse caso. Sim. Não, mas é que existia vários modelos, né? E um dos modelos era, claro que era um pouquinho mais salgado, né, para o empregador, mas ia acabar dando
acesso gratuito no transporte Sim. público para todos, O até os desempregados. O limite que tinha do Marquesan também, que eu acho que é importante, é que ele, no projeto legislativo, o Marquesan não previa um mecanismo que era o mecanismo que impede que o empresário repasse para o trabalhador esse custo. Sim. Então, a proposta que eu tenho, ela impede isso em termos legislativos, porque, do contrário, seria o trabalhador que ia pagar, e nós não queremos que sejam os trabalhadores a pagar. Só para a gente não ficar só no transporte, avançando um pouquinho mais, a vereadora Mari comentou sobre a questão da água. Concessão do DEMAI, está na pauta ainda do governo para esse ano? Não? Essa discussão tomou conta aí dos últimos meses, né? Alguns vereadores solicitando, pedindo, até pressionando e perguntando por quê, se era algo público que o governo Sebastião Melo já tinha assumido como uma pauta, mas foi de entendimento por causa do calendário eleitoral, de ser um ano eleitoral. Pelo menos o prefeito fez a manifestação para a base do governo, também publicamente, que não discutiria esse ano a questão da concessão que envolve aí o DEMAI, a discussão se isso ia ser só para drenagem urbana, esgoto, se iam deixar a água separado. Não, pelo menos a manifestação pública, através inclusive do líder do governo, o vereador Denis Sequim, é que não entra na pauta esse ano. Sobre o DEMAI, eu tenho essa semana uma reunião com o Ministério Público acerca da denúncia que eu apresentei no ano passado, né? Que, aliás, o governo acabou reconhecendo parcialmente, né? Eu fiz uma denúncia que, aliás, não fui eu que fiz a denúncia, foi um empresário que fez a denúncia. Eu organizei, levei a público, porque, obviamente, é uma denúncia grave, né? De propina. O presidente anterior do DEMAI, que ficou durante 2 anos chefiando a autarquia, está acusado de receber propina para poder fazer os pagamentos devidos a uma empresa que prestava serviço. Então, é óbvio que a situação do DEMAI não pode ser boa, né? O ex, né? Só para... Ficou de janeiro até... Não, tudo bem, não. É só para o telespectador entender que não é o atual. Mas ficou 2 anos, né? Sim. Ficou bastante tempo. O governo, nós estamos completando, é o 3º ano de governo, 2 anos, o presidente do DEMAI, o Alexandre Garcia, era um presidente que estava, segundo esse empresário, e segundo o próprio governo reconheceu, estava recebendo propina. Tá? Então, estava tendo uma relação com as empresas que era uma relação, ao invés de pensar em como garantir o abastecimento de água, né, como garantir que a autarquia seja defendida, ele estava fazendo esquemas com empresários. Isso é gravíssimo. Né? Eu fico pensando nisso, sabe por quê? Porque tem a ver com a cabeça do sujeito. Por mais inteligente que seja um governo, né, competente que seja um governo, na área da educação, nós estamos vendo que o governo se dedicava, a secretária se dedicava a um tipo de assunto que, digamos, não é muito educativo, né? Pelo que eu vi, porque foi presa. Então, e ficou quanto tempo? Ficou mais de 1 ano à frente da secretaria e o prefeito colocou a mão no fogo por ela, bem, se queimou um pouco. E o DEMAI também, quer dizer, serviços essenciais da cidade que, no mínimo, que a gente tem que dizer que estavam sendo administrados sem a transparência, né? Sem a transparência necessária, né? O que deve movimentar nas próximas semanas aqui o parlamento é a CPI da ACE Equatorial. O prefeito já se manifestou sobre a questão dos cabos subterrâneos. É uma questão bem delicada, né, vereador Moisés? Essa questão do cabeamento, promessas que são faladas aí. A público tem uma expectativa de resolução imediata, mas a gente sabe que é difícil isso. A minha opinião, ela é divergente, né? Eu não vou esconder aqui na TV Câmara que eu me posicionei contra, né? A CPI da CE Equatorial, ou, enfim, é uma pauta estadual. Não acredito que o município devesse ser o fórum, acredito que a Assembleia Legislativa sim. Inclusive, me manifestei publicamente que os vereadores buscassem os seus deputados, enfim, para que isso ocorresse, se tivesse que ocorrer, na Assembleia Legislativa. O prefeito se manifestou, acho que ontem, sobre os novos loteamentos que não terão autorização se não for o cabeamento subterrâneo. Temos aqui um dos primeiros defensores no Legislativo dessa pauta, que foi o vereador Ferronato, com proposições na casa sobre a retirada dos fios em desuso, que sobrecarregam e trazem não só uma poluição visual, ambiental, né, na cidade, só que é um problema que não é de fácil solução, nem rápida solução. São bilhões e bilhões
para fazer a modificação. No centro histórico, por exemplo, não há viabilidade hoje de se pensar em passar todo o cabeamento por baixo da terra, né? A gente sonha com isso, acho que os porto-alegrenses sonham com isso, mas, infelizmente, vamos dizer, ano eleitoral, tu cria mais uma CPI. Aí tu vem com uma CPI que, na minha opinião, não é na esfera competente. Se tu imagina, foram 60 municípios atingidos. Um absurdo a questão das pessoas ficarem sem energia, as outras empresas sobrecarregando os postes com irresponsabilidade de retirar, que foi a defesa que o Ferronato fez ainda na outra legislatura, acho que até alguns anos antes. É um absurdo. Mas imagina se cada um dos 60 municípios abrir uma CPI. Tu vai ter 60 CPIs para discutir algo que a esfera deveria ser a Assembleia Legislativa. Então, assim, acho que... No nosso caso, nós vamos poder discutir o DEMAI aqui. Aí é uma na esfera... da CPI aí, da não, tudo bem, inclusive. mas aí é uma esfera municipal. Outra coisa, quando tu cria a CPI e diz assim, da CE Equatorial, eu acho que se tivesse sido feito uma CPI sobre o que é de competência do município nos blackouts, beleza, está no contexto. Mas a CE Equatorial, a RGE, é uma pauta estadual, na minha opinião, mas temos a nossa bancada representada na CPI, o vereador Marcelo Conselheiro vai participar da CPI, mas acredito que nós vamos ter um tempo importante depositado numa comissão parlamentar de inquérito que, na minha visão, não seria o escopo municipal. Renato, o senhor acompanhou também, muitos especialistas também falando sobre isso. Tem muita divergência entre eles também, sobre a viabilidade técnica disso aqui também na capital. Bom, eu vou começar dizendo, falando sobre coisas que eu venho repetindo há alguns anos, muitos anos. Uma das questões o Moisés falou, da questão da retirada desses fios que estão dependurados, isso aí está causando sérios problemas para a cidade, além do enfeiamento da cidade todo. Está andando devagar, mas parece que começou a acelerar esse processo. E a questão mais pontual aí é exatamente a poda. E isso beira o caos, está num patamar muito ruim. Eu tenho pedidos de poda de árvores e cortes, que isto fazem desde 2015. E lá a ISMAN, ela não fez nenhuma iniciativa da poda, ela não nos deu retorno, não informou o demandante, o nosso cidadão, se é para podar, se não é para podar, se tecnicamente é preciso ou não. E ficou neste gironice. Eu tenho um amigo meu, senhor, que me falou há alguns tempos atrás que ele tinha um parecer dizendo que aquela árvore estava condenada, precisava ser retirada, cortada. Parecer que ele tinha. Logo depois chegou o pessoal da ISMAN e fez um outro parecer, um laudo, dizendo que não, que a árvore estava sadia e que nada precisava ser feito. Caiu no carro dele. Nesse temporal caiu por cima da casa dele. Casa dele. Eu vi árvore caindo em carro. Saí de casa e a árvore caindo. E estava caindo. Então, nós estamos andando muito devagar e neste temporais concordo contigo, Moisés. Ainda que não vai ser de alguns poucos anos que nós vamos enterrar fios da cidade de Porto Alegre. Os novos, isto é ótimo, começa ali. Agora, os fios que já existem tem que ser alguma coisa de longo prazo. Portanto, o caminho é buscar ações mais imediatas e que, vamos dizer assim, que viabilize um controle melhor. Né? Porque a questão
desses acontecimentos climáticos, eles vão se repetir. Isto está provado, comprovado no mundo todo. Eu sei que a Mari e o Rubano querem falar sobre isso, só quero lembrar, né, que na legislatura passada também, eu sou o autor da lei, né, da desburocratização das podas. Inclusive teve voto das bancadas, tanto do PSB, Sim. do Novo. Eu ia falar sobre isso, Moisés, tá certo. Da oposição que não votou, mas foram 26, acho que votos favoráveis, que reduziu a fila de 10 mil para cerca de 7 mil. A gente teve 3 mil de redução e bem rápido para compreender. Antigamente, o que o Feonato está dizendo é que havia um monopólio, inclusive a geração de um mercado negro da poda. Isso acabou hoje em dia. Se na testada do seu imóvel a pessoa faz a solicitação ao poder público da retirada, da supressão, do transplante ou da poda, lembrando que poda com responsabilidade técnica salva a árvore, né? Não mata a árvore, se a poda for feita por quem tem responsabilidade técnica, engenheiro florestal, biólogo, enfim, se ele fizer a solicitação e o poder público não proibir ou não realizar, se tiver condições, óbvio, pode contratar quem tem responsabilidade técnica e fazer. O absurdo de Porto Alegre é que quando tinha mais de 10 mil pedidos, e pedidos de 1990, que caíram sobre escolas, inclusive teve uma pessoa que perdeu a vida em Porto Alegre, é que o monopólio proibia, só para se ter uma ideia, como eu fui estudar por ser o autor, 2 absurdos que eu vou dizer aqui que o telespectador não vai acreditar. Se eu fosse pegar uma escada na frente da minha casa, o meu avô plantou, vamos dizer assim, aquela árvore, que às vezes são plantios de unidades arbóreas que não são adequadas para ficar embaixo de fiação. Se eu fosse subir para tirar erva de passarinho que mata a árvore e um vizinho tirasse uma foto, eu era multado, eu era processado pelo poder público. Isso era um absurdo. Outro absurdo, a nossa lei era tão desatualizada que se eu podasse pingo d'ouro com tesoura e o vizinho tirasse foto e mandasse para a irmã, eu era multado, porque somente o poder público poderia fazer o manuseio. Então a gente fez essa alteração, claro que não resolve o problema, porque tem pessoas que não têm condições financeiras. E era um pouco a diferença que nós tínhamos no caso, porque na verdade o que eu vejo, Moisés, esse é o ponto, é que o serviço público, é uma divergência que nós temos de concepção, mas nós não podemos esvaziar os órgãos públicos. Os órgãos competentes, e o que o Ferronato fala sobre a questão do meio ambiente, a situação vai ser mais grave. Então, nós precisamos de um Estado competente, científico, com capacidade de intervenção. E a área ambiental ela não pode ser esvaziada. Nenhuma área pode ser esvaziada do serviço público, mas a ambiental muito menos. Mas, Rubânia, vamos deixar só para deixar clara a diferença. Sim, a diferença é essa, não resolve, porque tem pessoas que não têm condições de contratar ou não tem ninguém na família com responsabilidade técnica. Quem é que paga responsabilidade técnica. Não. Por exemplo, se eu tenho na minha família um engenheiro florestal ou um biólogo, ele assume a responsabilidade perante a prefeitura. Se acontecer algum dano àquela unidade arbórea, ele que vai ser responsabilizado. Mas a questão surgiu no mandato, Ferronato, e aí encerro dizendo o seguinte, porque tinha um grande empresário que trouxe o problema dizendo, eu tenho plátanos na minha calçada. E olha o absurdo, vereador. Eu tenho dinheiro para contratar alguém com responsabilidade técnica para fazer e a prefeitura não permite. E o seguinte, um dos plátanos caiu sobre um veículo de um vizinho e destruiu o veículo. E aí o seguinte, a motosserra, a gasolina, a equipe do poder público, não dá para aliviar pelo menos este caso para que ela atenda quem não tem condições de fazer uma poda? Então foi uma questão de desburocratização, vendo também uma priorização para que o poder público, que a gente sabe que não tem perna, e aí eu vou fazer uma observação que eu acho que o Rubânia vai concordar. Falta investimento em fiscalização ambiental e falta investimento em equipes. Então, se tu não tem o suficiente para atender todo mundo, pelo menos tu permita, quando não há um risco ambiental, para que alguns casos possam ter a desburocratização e atender. E aumentar a equipe também da secretaria, está muito enxuta, não consegue dar conta. Não consegue dar conta de nada. Porto Alegre tem 1,5 milhão de unidades arbóreas. Que maravilha que a gente tivesse mais. E tem mais de 20 mil pedidos de poda. Mas é uma das capitais, Renato, com praticamente uma árvore por habitante. Sim. Que coisa maravilhosa. Isso é o que tem que preservar, né?
Na verdade, tem que incentivar que tenha mais. E, ao mesmo tempo, é necessário ter podos. São as coisas absurdas, né? Porque é só o que falta se polarizar nisso, né? Porque eu não acho que necessariamente a polarização é ruim em política. Mas ela é ruim quando ela é irracional, né? Então, por exemplo, tu não perceber que é necessário ter uma política de arborização sistemática, de defesa das árvores, e, ao mesmo tempo, não perceber que é necessário ter uma política que seja capaz de podar, e de que as pessoas realmente têm essa necessidade e o poder público tem que atender, é uma loucura. Agora, mas isso tem que investir no meio ambiente. Agora, temos um problema grave também, que aí tem a ver e tem responsabilidade de todas as gestões do Executivo. Quantas leis positivas, no caso aqui tem a do ferronato, na questão da retirada dos fios em desuso, que o poder público acaba ou não dando incentivo para a população conhecer a lei. Não há fiscalização para que ela seja cumprida. Então, às vezes, aqui os vereadores produzem leis. No nosso caso, por exemplo, só agora que eu consegui falar com o secretário Germano para que a nossa lei da desburocratização das podas passe a constar na parte eletrônica da prefeitura para o cidadão que tem condições de fazer, com responsabilidade técnica, conheça. Então ninguém... claro que isso é um problema, acho que de todas as cidades, mas quantas legislações os vereadores fazem e que a população desconhece e o poder público não incentiva? Daqui a pouco acabam sendo prioridades do governo que escolhe, né? Faz parte também do jogo, né, vereadora Mari? A gente está se encaminhando para o final do nosso debate, já se passou 50 minutos. Mensagem final aí, o que a gente pode esperar mais um pouco aí? A gente também não falou de saúde, outras áreas importantes também, mas vamos acompanhar com vocês aqui. Claro, com certeza. Bom, acho que a minha mensagem final é realmente nós temos um ano importante, um ano que a gente está vendo que vai trazer algumas pautas de 2023, o parlamento tem o seu protagonismo, a gente viu 2023 sendo o protagonista e deve ser em 2024. Acredito que nós temos muitos desafios na nossa capital e que ficar só na polarização de Brasília, a gente acaba perdendo como população e não ganhando. Então, eu espero que o parlamento consiga transcender essas divergências também da polarização e trazer esse debate aqui para a Câmara de Vereadores. Acredito que o tema da educação vai ser um tema importante, uma vez que a gente está aí com muitas crianças fora da escola. E deve enfraquecer o prefeito essa situação da educação, na sua visão? Na questão da CPI da educação, eu acredito que tem um grande desafio, porque o prefeito veio com uma narrativa ao longo da jornada de 2023 dizendo que não tinha nada. O líder do governo dizia que era só cocô de pombo, falta de tomada nas escolas. Nós tivemos uma secretária presa, um empresário também preso. Nós temos outras ações também que devem estar vindo pelo Ministério Público, pelos outros órgãos que estão investigando os próprios itens da CPI. Então, e nós não vimos ainda a manifestação do prefeito com relação a isso também, né? Com relação ao que aconteceu de fato, porque, como falou o vereador Robaina, o prefeito colocou a mão no fogo pela secretária, fez uma saída triunfal para ela com flores e com um ato no Paço Municipal, que eu nunca vi na saída de nenhum secretário. Então, essas perguntas não foram ainda trazidas para a população, né? Por que esses atos? Então, isso daí acaba enfraquecendo. Eu acho que quando ele não está transparência necessária, ele acaba sendo enfraquecido por ele mesmo e não só pela investigação. Com relação, então, ao tema da educação, com certeza é um desafio. Eu acredito que a falta de gestão na cidade é um desafio para a atual gestão, uma gestão que acabou tendo outras orientações e não a gestão. Então, nós vamos ver problemas na saúde por falta de gestão, nós vemos um orçamento pequeno na saúde, um orçamento que vai precisar ser suplementado. Então, já veio para a Câmara de Vereadores e nós respaldamos, que eu fui a relatora do orçamento, falei que estava baixo o orçamento da saúde. Então, nós vemos vários problemas de gestão que vão vir à tona no ano eleitoral e, como trouxe o vereador Moisés, acaba sendo um ano que acaba aumentando também a tensão política. Mas o que está fazendo a prefeitura não pagar os prestadores de serviço há mais de 2 meses não é a tensão política, é a incompetência da prefeitura. Então, as ações que o prefeito toma, a equipe técnica toma, acabam depois sangrando ele, como a gente fala, no nível político, aqui no parlamento, pela essa incompetência. Eu espero que isso vire história do passado, que a gente tenha zero de déficit de vagas nas escolas, que a gente tenha gestão, mas a gente sabe que a pressão é necessária para que consiga andar as coisas. Obrigado, vereadora Mari, bom trabalho. Vereador Ferronato, sua mensagem, por favor. Nós estamos, eu acho que é um momento interessante de agradecer o convite de estar aqui, né? Neste momento em que se trata, praticamente se inicia os trabalhos agora de 2024, com aqueles debates que já tivemos, né?
Sempre voltam. Alguns temas, tu mesmo diz, nós não tratamos hoje, mas estaremos de volta aí às ordens para voltar e debater. Os temas que nós basicamente buscamos aqui, o DEMAI e a Secretaria da Educação, são temas, e a própria ESMAN agora no fim, são temas que têm interesse direto do nosso cidadão. É preciso que se tenha ações na prefeitura mais ágeis no atendimento das demandas que a cidade faz. E nós precisamos olhar com todo detalhe a questão da administração pública e da correta aplicação dos gastos públicos. Isto é uma questão que nós precisamos estar atentos, né? Porque não é concebível que com milhares de crianças fora das escolas por falta de vagas, nós tenhamos desvios de recursos dentro da própria secretaria. Isto é criminoso e por isso a gente está aí debatendo esse assunto. Estamos às ordens. Um abraço ao nosso homem, mulher e criança, nosso porto-alegrense aí às ordens aí na Câmara. E bom estar com vocês nesta manhã de hoje. Obrigado, vereador Ferronato. De telespectador que nos assiste, inclusive de madrugada. Eu já vi. Bota na TV Câmara e assiste vocês aí muito bem fiscalizados. Vereador, obrigado, bom trabalho aí. O que a gente pode esperar? Obrigado, Felipe. Foi bom fazer esse debate com Moisés, Ferronato, Mari. E em 2024, nós vamos ter muitas lutas. Mas eu quero fazer um esforço político para discutir com a população de Porto Alegre a necessidade de nós termos uma revolução no transporte. Eu acho que ter uma revolução no transporte é algo fundamental. Nós temos pessoas que não conseguem visitar seus familiares, que não conseguem procurar emprego, que não têm condições de pagar uma tarifa de ônibus cara e um serviço ruim. Então, com esse projeto Tarifa Zero, eu quero demonstrar que existe uma forma de financiar o transporte diferente da forma atual, que cai nas costas dos trabalhadores e do povo mais pobre da nossa cidade. É preciso mudar o financiamento. Essa ideia de uma taxa de mobilidade urbana para fazer com que as empresas paguem os serviços de transporte vai permitir, inclusive para os empresários, um aumento do consumo. Nós temos hoje uma classe trabalhadora que gasta uma parte importante da sua renda no transporte. Não é possível, nós precisamos de um transporte de qualidade e um transporte gratuito. E esse é o esforço que eu vou fazer esse ano, Felipe. Obrigado, bom trabalho, vereador. Por favor, vereador Moisés, para encerrar. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Robaina, Ferronato, Mari. Também quero agradecer os guris aí, o Lacerda e o Gustavo, que tentam pegar os melhores ângulos da gente. Felipe, espero que 2024 seja um ano de diversidade. Diversidade no debate, riqueza, menos polarização, menos utilização da raiva como ferramenta político-eleitoral, menos discursos populistas, menos surfistas entre nós. Parece que às vezes tem políticos que ficam com a prancha embaixo do braço, esperando uma polêmica, uma onda para surfar, né, e que a gente possa entregar para a sociedade de Porto Alegre o que ela precisa. Que são debates, que são ideias, que são discussões. Vamos tentar diminuir o tempo que a gente desperdiça e gasta e o recurso público aqui nessa casa. Temos maravilhosos vereadores e vereadoras em todos os campos ideológicos. Temos uns que não são tão maravilhosos, mas a população merece de nós todo o empenho. Espero que 2024, a minha busca, e acredito que de vários vereadores e vereadoras aqui, talvez um grupo minoritário, seja fugir da polarização e que a gente tenha o produto da diversidade, porque existem várias formas de diversidade, políticas, enfim. Né? Então, que a diversidade e a democracia impere e que a gente não se contamine. Porque, infelizmente, sempre no último ano de cada gestão, de cada legislatura, as polêmicas acabam ocupando muito o tempo e uma grande parte da política utiliza, sim, a raiva como a mobilização das massas através do ódio para fazer campanha eleitoral. O que a gente tem em 2024, com a cobertura aqui da TV Câmara, mas muito profícuo para os porto-alegrenses. É o que a gente vai acompanhar. Você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Dá para rever este e outros programas no nosso canal
pelo YouTube, redes sociais, site da Câmara de Vereadores. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.